mais uma vez. Nós estamos aqui para realizar o nosso estudo no livro de Apocalipse. O nosso estudo hoje é o de número 9 e vai tratar dos 7 selos. Lembrando que estamos fazendo reflexões esclarecedoras para um melhor entendimento das simbologias literárias que o livro de Apocalipse apresenta. Lembramos também que este estudo está disponível no nosso canal do YouTube, na radiomaturidade.com e no site Idoso News. Queridos, neste comentário vamos analisar o simbolismo dos 7 selos. O estudo de número 9 vai tratar a respeito dos selos conforme está no texto de Apocalipse 16, 1 a 8:1. Quando vi o cordeiro, abri um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. No texto completo encontramos revelações como o estabelecimento do reino de Deus, o ajuntamento dos santos, o julgamento dos ímpios, a luta dos ímpios contra os bons e a tribulação. Em Apocalipse 7:4 lemos: Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Essa é uma revelação a respeito do número dos salvos, mas este número de 144.000 é discutível e já tratamos deste assunto em um estudo anterior que fala da numerologia dos símbolos. Mas há crentes que acreditam que só vão para os céus essa quantidade, puro engano. Vamos lembrar o que representa 144.000. São 12 vezes 12. São as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Já o número 1000 significa uma quantidade ilimitada. Lembre-se que para Deus, 1000 dias são iguais a 1000 anos e vice-versa. Esse número representa os cristãos de todas as raças e de todos os tempos que foram selados pelo Espírito Santo. Em seguida, no Apocalipse 7:9, lemos: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestimentas brancas, com palmas nas mãos. Essa grande multidão tem as mesmas características dos 144.000, só estão no local e em tempo diferente. O primeiro grupo, 144.000, está na terra antes da tribulação, e o segundo está nos céus depois da tribulação. Queridos, vamos agora falar a respeito de cada selo. O primeiro selo representa o cavalo branco. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Apocalipse 6, de 1 a 2. O simbolismo do cavalo branco representa que haverá uma vitória momentânea do mal, mas logo será derrotado pelo bem. O segundo selo representa o cavalo vermelho. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O simbolismo do cavalo vermelho representa que haverá guerra. Essa grande espada representa que conflitos entre nações e povos vão acontecer. O terceiro selo representa o cavalo preto.
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 3 denários, e não danifiques azeite e vinho. O cavaleiro preto representa a escassez em todas as áreas, e isso provoca uma desigualdade sem limite, que provoca crises e litígios. O quarto selo representa o cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno que estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. O cavalo amarelo representa a morte e o inferno. O quinto selo representa os mártires. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Este selo simboliza o clamor daqueles que, por violência, chegaram à presença de Deus, e eles clamam por justiça. Sexto selo. Cataclismos. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crisna, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus frutos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 12 a 17. É o fim da história humana. Os fiéis são salvos e os mártires estarão na glória, vitoriosos e louvando ao Cordeiro. Sétimo selo representa o silêncio. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu de meia hora. Apocalipse 8:1. Foi um momento de medo, respeito e suspense, pois o Senhor está no seu santo trono, então cale-se todos diante dele. Queridos, estamos terminando mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. E nesta ocasião, nós trabalhamos as questões relacionadas aos 7 selos. Voltaremos amanhã para mais um estudo deste livro e conto com a sua participação, a sua audiência através da radiomaturidade.com, site idosonews.com e no nosso canal no YouTube. Que Deus vos abençoe. Que Deus continue abençoando a todos. Lembrando que este estudo vai estar disponível nos nossos canais do idosonews.com, Rádio Maturidade e nosso canal do YouTube. Até amanhã, se Deus quiser.